todos sabem, nossa gravação é feita antecipadamente, né? Então, como hoje é sexta-feira, dia de branco, dia de Bonfim, né? Na Bahia a gente tem que sair de branco, renovando as esperanças, né? As forças e tudo mais, buscando apoio no Senhor do Bonfim para a gente enfrentar todas essas situações que a vida nos impõe, que o baiano ele é abençoado, né? Porque ele tem o Senhor do Bonfim aqui na Colina Sagrada e ele está pronto ali para receber todo mundo de braços abertos. Especialmente dia de sexta-feira. Começou bem, hein? Começou bem. Sextou. Rapaz, hoje nós estamos aqui com um craque. Cara bom demais. Jovem, simpático, educado, gentil. Uma pessoa assim de um carisma. Super qualificado, né? Na área de comunicação. Formado pela UXAL em comunicação. Isso. Né? Tem jornalista, tem uma empresa que manda ver na área de comunicação, está inserida aí num contexto social, high society, de fazer, de acontecer, de fazer com que as coisas fluam, aconteçam, grandes iniciativas, projetos, eventos. Nós estamos aqui hoje com o nosso querido amigo, né? Tamir Mota. Ô, Tamir, seja bem-vindo. Que satisfação ter você aqui com a gente no Multiálogos. Um prazer estar aqui com vocês. Me senti honrado. Primeiro porque acompanho o Multiálogos desde o começo e acho que sentar na mesma cadeira em que já sentaram nomes como Jacques Wagner, Isabela Soares, Luiz Mendonça, Joaci Góes, é de uma honra que eu acho que eu quero ficar aqui sentado até meio-dia para pegar essa veia. Pegar essa energia. E segundo, por estar com vocês, obviamente. Marcelo, que é um amigo querido, que eu sempre admirei a história. E Roberto também, porque tem esse legado já de gestor público e de uma pessoa que também tem essa coisa do relacionamento, né? Que é uma coisa que eu admiro tanto. Então, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E também, só complementando, Tamir, que além dessa quantidade de convidados, a gente está aqui dentro da Tribuna da Bahia, que faz 55 anos contando história, fazendo comunicação. E nós estamos aqui diante, né, da história do Estado da Bahia, né? Pessoas que passaram, sentaram aqui, fizeram parte desses jornais e fazem parte, né, dessa grande história do nosso Estado. Essa incrível história que é a Bahia, né? Que a Bahia é uma nação. Né? É isso aí. E você que está em um jornal irmão, né? É isso mesmo, mas até mais velho, né? Irmão mais velho. Que é o Jornal à Tarde. É bom a gente te receber também aqui, né? Sim. Nos dar as mãos, porque comunicação, né, informação hoje é, sem sombra de dúvida, a matéria-prima mais valiosa para a sociedade. Nós estamos aí naquele momento das fake news, momentos de que as informações chegam até nós sem ter a sua fonte qualificada, né? Muitas pessoas dando opinião sobre muitas coisas, né? Sem ter nenhuma responsabilidade algumas vezes, ou mesmo não ter nenhuma capacidade técnica para falar sobre aquele assunto. Então, poder ter o Jornal à Tarde aqui e ter a Tribuna da Bahia recebendo também você, e a gente aqui sendo apenas esse elo desses dois gigantes da comunicação baiana, que é o Jornal à Tarde e a Tribuna da Bahia. E você, como jovem, carregando, né, esse legado todo do jornalismo na Bahia. Né? E ele começa com uma iniciativa, né? Você veja como é que essa interatividade ela é importante, porque ele nasce no digital. Você vê pela idade, pelo perfil, pela capacidade e tal. Ele nasce no digital, mas ele migra também para o impresso. Né? E aí ele faz um trabalho conjunto, que isso é muito fantástico, muito legal. Fala aí, nascer. Onde você nasceu também? Vamos lá. Nasci em Salvador. Sou soteropolitano em todas as instâncias. Sou apaixonado pela minha cidade, inclusive. Para você ter noção, o mercado de comunicação de São Paulo, ele é o mais atrativo do país. Então, grande parte dos meus amigos, quando se formaram, eles foram embora. A gente se fala até hoje, temos contatos diários, assim, mas eu sempre resisti a ter que sair de Salvador, porque eu achava um absurdo eu amar tanto minha cidade, ter essa ligação tão forte com ela e deixar de produzir aqui para produzir fora. Eu não queria nunca ser refém
de outro estado, de outra cidade. Aí você nasceu em Salvador. Então eu sou Que aqui bairro? de Salvador. Eu nasci... A gente viveu em 2 momentos, assim, de infância e adolescência, né? Eu sou o irmão mais velho de 3 filhos. Então, fui o primeiro que foi o mais antigo, digamos assim. E a gente vive nossa adolescência e infância, uma parte no bairro de Brotas e uma outra parte ali no Corsário, próximo de Patamares, mais ou menos, onde a gente vivia em um condomínio, uma coisa que era bem integrada, assim. Eu peguei uma infância em que a gente tinha vizinhos que também eram da nossa idade, então a gente tinha uma turma de 7, 8 crianças, era meio que uma vila, assim. Então, Perto do mar? Perto do mar, num momento de mais tranquilidade em termos dessa coisa de violência, então a gente conseguia brincar na rua, né? ir para casa um do outro, a gente Tá sentindo falta. ia Eu me demais. lembro, eu jogava bola na rua. As Pois é. pessoas... Ali na Pituba, no Roma da Grosso. A galera do Baba. 5 horas da tarde, a galera do Baba. Depois que estudava. As pessoas hoje estão sentindo falta Pois é. desse convívio. Eu sinto falta disso até hoje. E além de sentir falta, eu reconheço quanto foi importante para minha formação Claro. social, porque eu vejo hoje crianças que não conseguem ter esse acesso umas às outras, né? Adolescentes que não conseguem ter esse acesso uns aos outros. E isso, na minha formação, foi uma coisa Da assim... diversidade, né? De tanto social quanto cultural. Geral, exatamente. A gente convivia com todos os tipos de pessoas. É como se no colégio houvesse ali uma limitação, que obviamente Isso. é imposta sempre, mas que na coisa da convivência da casa, dos vizinhos, da rua, não tinha diferença. E Era como todo não mundo tinha igual. rede social, você estava na rua, você não estava com as pessoas da escola. Exatamente. Já eram novos Eram atores. novos. Outras. Então você tinha vários ambientes, os territórios. Né? Você passeava por vários territórios. Exatamente. Então a minha infância e adolescência foi dividida entre esses você dois estudou aonde? lugares. Eu estudei aqui numa escola de bairro, na época, que eu não me recordo o nome agora, em Brotas. E aí quando eu parto ali para o ensino médio, eu vou estudar no PHD, que era um colégio que chama Pituba, que fechou, que hoje virou outra rede, mas que foi Bernoulli, Bernoulli, exatamente. Bernoulli. Foi até onde eu fui votar e encontrei vocês. É verdade. Então eu estudei ali, na hora que toda vez que eu vou votar, que eu entro, eu revivo um pouco, exatamente. E aí... Minha filha estudou no Bernoulli. Boa escola. Boa escola. É uma boa rede, né? Excelente escola. Então, e aí depois disso eu parto para a faculdade e Como é que você decide a comunicação? Por quê? Pois é, Isso aflora em sua vida como? Em que momento você sabe, você sente que você tem uma veia para a área de comunicação, para a área de jornalismo? Marcelo, é interessante. Eu sempre tive uma ligação muito grande com leitura. Minha mãe me educou com livros. Na minha casa tinha uma biblioteca. E era uma coisa que não era muito comum, apesar de da época já ter um hábito de leitura assim dentro da educação, que era maior até do que hoje em dia, mas não era muito comum. E eu não fazia isso por obrigação, não era porque eu tinha que ler o livro. Eu amava ler os livros. Então essa coisa da leitura era sempre presente na minha vida. E aí eu desenvolvo a escrita. Quem muito lê também muito escreve. É um caminho natural, né? Então já tinha essa coisa de querer produzir conteúdo, de ler, de querer entender letra de música, essas coisas que perpassavam ali tudo que é escrita. Você lembra do seu Vai primeiro trazendo. texto? O primeiro texto que você entregou a alguém que a pessoa leu e disse: muito bom isso aqui. É porque você entregar o primeiro texto, né? Você entrega, ou você faz a prova, o professor chega lá e diz: cara, como é que você fez isso aqui? Isso aqui é muito Exatamente. bom. Você lembra desse Lembro. primeiro momento? Lembro porque foi uma redação mesmo de colégio. Isso. E à época eu fiz referências a um texto de Shakespeare que eu tinha lido. E aí o professor Você não citou compreendeu Shakespeare. exatamente como é que eu estava Esse citando. cara, velho. Isso. Cara, com quantos anos falando de É Shakespeare? interessante. E aí ele partiu para querer uma análise mesmo. Primeiro para entender se era verdadeiro ou se eu estava forjando um tipo de linguagem que não era minha. Naquela época não tinha IA, não tinha Exatamente. Google. Isso aí. E era na mão, né? Você escrevia. E aí ele falou, onde você viu isso? Onde você leu? Qual foi a referência que você teve? E aí eu expliquei, não, eu li um texto recente, que foi também trazido por minha mãe. Minha mãe tinha essa coisa tem até hoje, de ler e querer que você leia para você ter a sua impressão e ela discutir com você Isso é maravilhoso. se a visão é parecida. Ela, professora? Caramba. Não, Fale um pouco dos engraçado. seus pais. Não, minha mãe não Faça é um professora. parêntese. Minha mãe é carioca. Minha mãe é do Rio de Janeiro. Inclusive, fui gerado no Rio de Janeiro e vim nascer em Salvador. E meu pai é baiano. Então, quando tem esse encontro aqui, ela para a vida para ter, né, o filho. Um pouco anteriormente também, você não tinha muito essa coisa de você emendar. A mulher não emendava o trabalho. Ela realmente saía do trabalho para cuidar da família, para cuidar dos filhos.
Então ela para cuidar de mim, da minha criação, eu primeiro filho, como falei, e aí depois ela vai voltando às suas atividades profissionais. Minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou muito com a questão de administração, de gestão. A formação dela foi em administração, então ela trabalhava no Rio, numa empresa, numa multinacional grande, conhecida, com uma pretensão de crescimento muito grande dentro da empresa, e ela dá essa pausa porque ela opta por me trazer ao mundo. Então, quando ela volta trabalhando de novo nessa coisa da administração, mas tendo que retroceder um pouco, e aí ela entra na questão de administração pública. E ele começa a atuar aqui na Bahia com prefeituras de cidades aqui próximas da região metropolitana, com o próprio estado, enfim, mas sempre inserido nesse contexto que existia tanto o trabalho quanto a estratégia. Isso. A inteligência tinha que estar ali por trás. E eu sempre quis beber muito dessa fonte. Eu achava, não era só o trabalho, eu via as pessoas trabalhando por trabalhar. Minha mãe, além de trabalhar por trabalhar, ela trabalhava pela inteligência. Ela achava que a inteligência dela tinha que ser aguçada a todo instante. Pai? E aí meu pai segue o mesmo caminho. Eles se encontram, na verdade, no mesmo caminho. Ele já conheceu ela no trabalho, inclusive. Meu pai foi para o Rio de Janeiro para trabalhar nesta mesma empresa, nessa mesma multinacional. Se conhecem lá e decidem voltar. Ele segue o mesmo caminho, mas por formas de administração ali diferentes, né? E quando a gente cresce, inclusive, eles se separam. Então a minha ligação intelectual volta a ser muito mais ligada à minha mãe. Todo filho é sempre mais ligado à questão da maternidade, né? Principalmente no processo de formação. Então eu volto assim a ter essa formação intelectual mais ligada a ela. Aí você em algum momento diz, você jornalista, mas parece que você tinha outro sonho, né? O que é que acontecia? Com essa coisa de tanto ler, de querer produzir, e um senso de justiça muito grande que me é peculiar, eu tinha muita vontade de estudar direito. De seguir pelos caminhos do direito. Era um canal natural, né? Assim, quem gostava de ler, quem gostava de escrever, aí só quero lembrar de uma coisa. Vai ser advogado. O pai e a mãe era natural. Não, e o pai e a mãe já gostou de matemática? Vai ser engenheiro. Gostou de doenças, sabe? Vai ser médico. Ciência vai ser médico. Ciência vai ser médico. Agora escreveu bem e leu. Vai ser advogado. Vai ser advogado. Pronto. Era só isso. Exatamente. Estava carimbado. Seus destinos são esses. Área 1, 2 e 3. E aí eu caio nessa, fico decididíssimo a fazer direito, já planejando o futuro todo, não queria só advogar, queria ir para uma área de ser juiz, e por aí vai. Mas aí, quando estou ali nos meus 14 anos de idade, novíssimo, eu sinto uma vontade muito grande de querer começar a atuar profissionalmente. E minha mãe se coloca muito contra isso, porque ela queria que primeiro eu finalizasse meus estudos e não misturasse isso com o trabalho naquele momento, porque eu era muito novo. Certo. E ela tinha total razão. Mas a razão dela não conseguiu me segurar. E eu fui atrás de uma atividade para fazer. E a culpa era muito dela, porque eu acompanhava o legado profissional dela, então eu tinha vontade. Repete, com que idade? 14 anos de idade, imagina, exatamente. ainda ali no Fundamental 2. Exatamente. Eu estava no segundo ano, nem tinha feito vestibular ainda. Tava já escolhido, mas não tinha feito. Né? E aí, quando chega nesse momento, eu recebo uma oportunidade de trabalho. Um trabalho, obviamente, que não era um trabalho, porque eu só tinha 14 anos, era uma coisa meio estágio, meio entender, meio aprender. E aí eu caio dentro de um marketing de campanha política. Sim. E aí, qual foi o primeiro político que você teve contato? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o João Roma quando ele chegou na Bahia. Caramba, você pegou a semente de João, o JR. Pernambucano da Gema. Pernambucano da sorte aqui, viu? João Leão é pernambucano, Mário Negro Monte, João Roma é pernambucano. Tá vendo? Aqui perto da China, grandes pernambucanos. E aí ele chega na Bahia como diretor da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, mas é inserido no contexto de cuidar de uma campanha política aqui na época, em época de sucessão municipal. E a gente já tinha um contato, porque eu já era envolvido com movimentos políticos dessa coisa da ala jovem, né? A juventude do partido, a juventude do movimento. Eu já tinha esse envolvimento. E aí ele me liga... Mas algo parecido. Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí ele me liga e fala, Tamir, eu estou chegando em Salvador, estou vindo de Recife para ficar aqui um tempo e estou montando uma estrutura, eu queria saber se você tem interesse de estar comigo aqui. Eu falei, tenho total interesse.
E aí iniciei um trabalho com ele e foi no momento em que o digital começou a entrar nas campanhas políticas, porque a campanha era totalmente offline, né? Isso. Até Que então. ano foi isso? 2008, 2004, 2008. Certo, Eu falo confuso porque eu fiz umas 3 ainda, certo. até sair totalmente desse segmento. Mas aí, quando eu vejo... Aí você vê a comunicação. Exatamente, aí brilha meus olhos e eu falei, peraí, esse negócio desse vestibular aí não precisa ser assim do jeito que a gente tinha planejado. Certo. Eu posso entrar aqui no segmento de comunicação, que eu já estou atuando, já me abri um leque de coisas, então talvez eu deixe o direito para depois, porque sempre pensei em fazer depois, e agora eu faço comunicação. Faço vestibular e coloco direito em primeira opção e comunicação em segunda opção. Tinha isso de 2 opções. Tinha. E aí passo nas faculdades para fazer... Aí você passou em direito. Passei em direito. Aí houve aquela pressão natural, né, para que eu entrasse no direito, mas eu estava decidido direito. Vai ser advogado. já fazer comunicação. Botar a gravata, vai ser doutor. E se você tivesse passado na primeira opção, você poderia escolher pela segunda. Mas se você tivesse passado na segunda, você não poderia escolher Pela primeira. Como eu tinha passado na primeira, eu falei, desculpa todo mundo aí, mas eu vou fazer comunicação. E aí começo a estudar já trabalhando. Caramba, aí você... Não, e outra coisa que é bem interessante, porque ele não para na comunicação. Não. Ele tem outras formaturas, né? Quando eu inicio... Tem muitos jovens que não percebem a importância da formação. Né? Não é que não haja felicidade ou caminhos sem ter nível universitário. Claro que há e a gente precisa fortalecer isso. Mas não há saída se não for através da educação formal, do estudo, né, do crescimento pessoal. Fundamenta a caminhada, né? É mais que necessário, é onde você também tem noção do mercado, o que você opta estudar ou trabalhar. Porque quando você entra ali num panorama de entender como é que estão as coisas, quem são as pessoas, quem são seus concorrentes, etc. E aí quando eu faço comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, que era o curso mais rico em termos das capilaridades da comunicação, a matriz curricular de jornalismo era muito parecida. Então, um curso que para mim duraria 4 anos, como eu já tinha essa minha formação, esse curso passaria por mim durante 1 ano e meio, 2 anos. Porque metade das matérias teóricas eu já tinha feito recentemente. E também já envolvido nessa coisa do conteúdo, de querer de circular na cidade, de querer conhecer as pessoas. Eu era muito tomado por essa vontade de querer saber quem eram as figuras que eram as molas propulsoras da cidade. E a festa? Como era a festa para você? Né? Porque eu acho que pessoas com esse perfil devem gostar de festa, né? Amava. Amo, na verdade, até hoje. Para mim, a vida é uma festa. Mas ir para um evento, na época, tinha um sabor muito diferente. Primeiro porque você ser convidado é uma coisa dificílima, né? Porque eu não tinha representatividade na sociedade para ser convidado, para estar ali, para ser coroado com a pessoa querer minha presença. Então, eu criava meios para... Ou você quis estar ali dentro... Como é? A gente na infância aqui na Bahia aprendia sendo o famoso penetra. Até hoje tá. Até hoje existe, o que tem de penetra. Você pegou agora Fulano penetrou. Aquilo é um penetra. Você na barra lá. Na Afonso Celso pegou 15 anos. Aquele é um penetra. Mas então tinha isso de querer estar nos eventos, porque os eventos coroavam de você entender quem era quem, né? Quem estava no evento, quem recebia, quem era o anfitrião, eram as figuras ali de quem a gente queria estar perto. E aí você começou a olhar. Você começou a perceber isso como um negócio? Assim? Inicialmente, não. De forma nenhuma. Eu tinha vontade de, primeiro, fazer entrar. Essa rede de relacionamento. Não tinha pensado como negócio ainda. Até que eu finalizo esses estudos todos, mas ao mesmo tempo eu sempre estudei trabalhando, eu nunca parei para estudar, como não parei de estudar para trabalhar, sempre fiz as duas coisas atreladas, e aí vou partir para buscar mais experiências. Então, chega no momento que eu estou me formando, né, entre finalizar a publicidade e iniciar com jornalismo, eu tinha 2 estágios, eu estagiava de manhã, eu estagiava de tarde, estudava de noite, as matérias que precisavam, faltava, porque eu achava que eu tinha que acumular experiência o mais rápido possível, para não perder tempo aqui na frente, né? Certo.
Então eu parti para buscar estágio de trabalho em agência de publicidade. Então eu rodei direção de arte, atendimento, mídia. Eu rodo por todas as áreas da publicidade. Eu trabalhei... Você aprende... Na hora que você circula aí, você acaba aprendendo. Exatamente. E se identificando. É isso que eu quero. Eu fui trabalhar com direção de arte. Era uma coisa que eu achava maravilhoso, mas eu não tinha um pingo de paciência para lidar com aquela coisa da... Aprova a arte, volta. O cliente não gostou. E é azul. Zero paciência para isso. Então eu falei, pô, não é uma área que eu admiro, mas não é uma área que eu estou me identificando. O atendimento, o planejamento de mídia, eu achava maravilhoso. Você poder dizer, poxa, o cliente tem uma verba aqui de 1 milhão, a gente vai fazer ali, aqui, acolá, tinha uma estratégia, porque, exatamente, eu achava isso incrível. Mas a coisa da conta, da matemática, me deixava um pouquinho desmotivado, porque não é uma área que eu tenho esse tesão. Eu não quero ter que dividir 1 milhão e ter que dizer que 300 é para um, 100 é para outro. Eu queria botar dinheiro em todo mundo, tava todo mundo feliz. Todo mundo feliz, né? Então, eu fui me identificando. Trabalhando, até um momento que eu me debato com a assessoria de imprensa. E aí eu falei, eu quero fazer isso, porque eu não fiz ainda e já é um segmento que eu acho interessante. Sempre fui leitor de veículos de meio de comunicação, sempre consumi meio de comunicação, então via televisão, via rádio, lia jornal mesmo. Peguei o início dos sites começando e falei, eu quero fazer isso aí. E o que é assessoria de imprensa? É você ser porta-voz de uma determinada marca ou empresa diante da imprensa, né? E aí fui atender um primeiro cliente dentro de uma dessas agências que eu trabalhei. Essa agência especialmente era uma agência de médio porte que se chamava Lima Comunicação. Eles hoje migraram até para uma área de audiovisual, são produtores de audiovisual. Mas foi um lugar que me deu muita base e muita experiência. E aí fui atender esse cliente lá e eu falei, eu acho que isso aqui é um caminho que eu quero seguir. Aí você se viu como empresário? Ainda não. Eu me vi totalmente redator, como uma pessoa que ia escrever sobre esses movimentos. Porque é a responsabilidade de você, através da escrita, mostrar a realidade de determinada situação, empresa, fato, é o jornalismo. E você levar isso para que as pessoas enxerguem com os olhos corretos. Se vender através disso. Exatamente. Né? E ainda fazer o marketing. Exatamente. Você traduzir em texto a ideia da outra pessoa é uma das mágicas, porque você sempre tem uma vírgula, nuance, um detalhe que o cara tem que conseguir captar. É igual eu estava falando outra, Marcelo, no ânimos da lei. Você tem que saber o que é que anima aquela pessoa, o ânimo daquela ideia da pessoa. Para poder escrever certo. E nisso entra muito a questão da sensibilidade. Isso. Você não pode ser racional numa questão de escrita, de absorver, de vender pelo que você está escrevendo. Você tem que ter uma sensibilidade, então... O que é a sensibilidade? É você ter um afago, ter um carinho, sem ser exagerado. Não é nos adjetivos, é na forma, no estilo. É por isso que eu digo que não tem IA, meu irmão, que não tem inteligência artificial que substitua o ser humano. Não tem, a gente aí vai bater um papo. Ajuda, mas substituir não. Não substitui. Para os inteligentes clareia. Mas tem uma coisa, né? A leitura, voltando só à questão da leitura. A capacidade de você ter um vocabulário extenso. Sim. Para que você possa externar, captar, e depois você tem que construir com um vocabulário em que a pessoa se sinta representada, mas muitas vezes ela não tem a capacidade de ampliar e traduzir nas palavras o que ela sente. Perfeito. Então o vocabulário também é uma coisa muito importante. Importantíssima. E foi aí que eu comecei a ganhar esse leque de pessoas que quando eu ia trabalhar me diziam, você traduziu perfeitamente o que eu precisava. Você conseguiu. E aí nessa hora entra o olhar empresarial. Eu falei, bom, se eu estou traduzindo o que as pessoas dizem que eu preciso fazer de uma forma boa, com a idade que eu tenho, porque eu não fui trabalhar cedo. Aí era que idade? Aí você já estava... Aí eu falei, aqui esse despertar em que idade? Aí eu já devia ter 18, 19. Pois é, você é de quanto também? Só pra gente contextualizar. Eu tenho 30 anos. 30 anos, amigo, uma criança. Mas é isso, fui trabalhar com 14. Então metade da minha vida já foi trabalhando até aqui. É impressionante, né? Assim, você percebeu o quanto
as pessoas que passam aqui, Marcelo, tanto as pessoas mais velhas quanto as mais jovens, eles têm uma característica, eles começam muito cedo a ter autorresponsabilidade. Né? É isso aí. Não é nem trabalhar. Ele se vê como um ser produtivo. Que realiza, que faz. Realiza, E vai para cima. Que vai em busca de alguma coisa muito cedo na vida. Isso é um traço comum que todo mundo está passando aqui também. Interessante. Porque a gente não percebe Não isso quando percebe, faz, né? porque Exatamente. cada um é uma história. Mas aqui a gente está tendo a possibilidade de amarrar várias histórias de vários baianos, né, que estão aqui muito cedo, tomam conta da própria vida e da própria visão. Parte para realizar. Então você aos 18 anos, 19 anos... Aí eu começo a pensar, falei, eu acho que isso aqui pode virar negócio E aí pra mim lá nasce na frente. Não, aí eu trabalho mais um pouquinho. Sim, mas você já pensando... Mas aí já pensando que poderia ter empresa própria, já. E aí eu vou trabalhar em outra empresa de assessoria de imprensa, dessa vez focada em assessoria de imprensa, porque na experiência que eu contei era uma agência geral, a assessoria de imprensa era só um braço do que tinha lá. E eu vou trabalhar em outra empresa, que é a Como Comunicação, que existe até hoje, de Jamil Moreira Castro, que à época me convida, Grande Jamil. com quem eu aprendi muito, me convida e fala, Tamir, eu quero que você venha aqui atender, me ajudar a atender uns clientes. E eles atendiam clientes totalmente segmentados. Então era cliente de moda, de arquitetura, de decoração, de joia. E era um segmento que eu queria dialogar. Eu nunca gostei da comunicação generalizada, geral. Eu gostava da comunicação nichada. Porque eu acho que você tem um propósito maior de falar com a fatia do que falar com o todo. Claro. É mais difícil, mas eu acho que dá um prazer, no meu caso, melhor porque eu consigo ter uma totalidade. E você tem que se especializar mais, se Exatamente. aprofundar mais, conhecer mais, entregar entregar mais. Vou trabalhar com ele, e aí era uma coisa de ele falou, a gente testa aqui você 3 meses, tem um job específico, e a gente vai. E aí, no primeiro mês eu estava acompanhando ele em todas as reuniões, no segundo mês eu estava atendendo todos os clientes com ele praticamente. E totalmente encantado, porque era justamente a área que eu já tinha percebido que eu gostava, e segundo, que era essa área segmentada. Então eu fico com ele durante 4 anos. Nossa. E aí em 2015... Uma escola mesmo. Não, mas aqui tem 4 anos. É muito ano. Foi muito tempo mesmo. Tanto que a gente atendeu assim, uma diversidade de clientes muito grande mesmo. E aí quando chega em 2015... nasce de fato a vontade de ter um caminho próprio, né? Então, em 2015, eu estou junto com Renato Franca, que é meu sócio desde 2015. Ele com um senso que eu não tinha, que era da administração, da coisa da burocracia, do administrativo, do contrato, prestação de contas, precificar, imposto. Zero isso. Não sabia para onde, continuo sem saber, inclusive, para onde ia. Mas eu queria criação, artista, eu queria criação, fazer a arte, exatamente. Eu queria. E aí ele falou, eu acho que a gente consegue atrelar aqui você com seu conhecimento na sua área. Renato é arquiteto de formação, então o número era com ele mesmo. Então a gente consegue. O que é que você acha? Eu falei, eu acho que dá. Acho que consigo. Vamos meter mão agora e realizar. Então eu chego para Jamil à época, falo a ele que meu ciclo com ele ia se encerrar, agradeci, grato, sempre grato. E seguimos para abrir a Total Comunicação, que nasce ali em 2015 com um propósito claro de atender apenas clientes que ofereciam serviço premium ou que eram atrelados ao mercado do luxo. E o primeiro cliente que a gente tem já era um cliente que eu tinha relação por conta dessa empresa anterior, que era Carlinhos Rodeiro, que foi para mim um dos maiores joalheiros que o país já teve. Não só porque fazia joia, mas que era um grande estrategista acerca de mercado do luxo. E aí Carlinhos fala, eu quero ser o primeiro cliente de vocês. Eu quero estar com vocês nessa nova fase, que eu acredito muito no trabalho. Carlinhos era uma pessoa que dava muito valor à nova geração, à juventude. Certo. Ele achava que isso era um vigor que qualquer negócio precisava. Então ele já carregava o traço de transição, ele queria ter pessoas da nova geração com ele. E aí eu falei a Renato, se a gente já tem o primeiro cliente, na primeira conversa, tá tudo certo, fique tranquilo. Estamos no caminho, um cliente de peso, né? Exatamente. Porque ele era um ícone, né? Ele foi um ícone, ele se foi muito cedo. Foi, né? muito cedo mesmo. Muito triste. Agora fale um pouquinho desse mercado que você chamou mercado do luxo. O que é o mercado do luxo, para que as pessoas entendam? Né?
O mercado do luxo, é engraçado, eu fiz 2 especializações em mercado do luxo. Qual é a grande diferença do mercado do luxo, né? Se você atende um cliente de varejo, se você está envolvido com indústria, com esses segmentos que são mais de quantidade, de peso, que movimentam milhões, obviamente, mas que são ligados a uma produção de massa, a sua comunicação, ela precisa sempre de uma estratégia ampla, mas que se repete. No mercado do luxo, inúmeras coisas entram como variante. Certo. Principalmente o desejo de ter o produto. Então você, quando vai comprar um relógio, uma pulseira, uma joia, você entende que ali existe um material nobre que está envolvido, mas acima de tudo é um desejo seu de poder ter aquilo, porque aquilo vai te representar um status social, uma comprovação de que você chegou em algum lugar, que você carrega uma joia, você carrega um... Eu li uma coisa também sobre isso também, que é a questão da singularidade. Como você quer ser alguém singular, você tem que ter um objeto singular também. Quanto mais singular esse objeto, certo? E com uma marca, se você atrelar uma grande marca a um objeto singular, ou seja, grande marca que tem 10 canecas multiálogos, só 10 pessoas terão acesso. Ou 5 pessoas ou 1 pessoa. Mas é uma grande marca com um objeto. É o senso de exclusividade, né? O senso de exclusividade. Exatamente. Então, é o mercado que envolve essas variantes todas. Então, a estratégia de comunicação é muito diferente. Isso. É muito diferente. Como é que você seduz? Eu vou dar um exemplo que ontem, engraçado, a gente conversando ontem no almoço lá na Band. E aí vem uma conversa, né, com aquele, eu acho que é um que foi campeão de Fórmula 1, não sei se é o Jack Wicks, um desses campeões mundiais de Fórmula 1, que ele é garoto propaganda de uma grande marca de relógios. E aí ele vai com 2 seguranças, com uma secretária, e aí ele sai no paddock. E naqueles camarotes, ele vai ali naquela área da Fórmula 1 e tal, e ele tira foto com as pessoas que o abordam. Mas a assistente diz... E há pessoas que ele tira a foto e outras que ele não tira. Ele só tirava foto com quem tinha Rolex. O relógio. Porque ele é o garoto propaganda, o embaixador dessa marca. Então, para chegar lá, encostar e tirar uma foto com ele, o passaporte era ter o relógio. Imagina. E é um dos traços do mercado do luxo. Interessante. E aí você consegue, numa cidade como Salvador, né? Se você entra nesse ciclo... Pois é, mas também é um ciclo, assim, é uma quantidade muito restrita, né? É restrita, é pequena. Tanto que são poucos os profissionais que se destinam a lidar diretamente com isso, a trabalhar diretamente com isso. Você precisa de confiança das pessoas, não é uma coisa que se abre com facilidade. Então tem todo um trabalho para que você consiga lidar com esse público e com esse tipo de cliente, com esse tipo de pessoa que tem esse poder na mão. Mas foi justamente o que eu queria. Foi nisso que eu foquei, e aí Quais a gente começa... Mídias, mercado do luxo. Quais são as mídias que você entende que foram, assim, claro que isso muda, mas quais são as mídias mais importantes para você acessar aquela pessoa? Nesse momento que eu comecei, Roberto, existiam revistas segmentadas que eram o principal meio. As pessoas nem tinham conhecimento que esse tipo de veículo existia. Eram revistas que eram só de mailing. Então não existia uma revista, não era vendida na banca. Certo. Ela era direcionada para a casa daquelas pessoas. Eram veículos que existiam. Por exemplo, a Daslu tinha uma revista própria. Verdade. E só os clientes recebiam a revista da Daslu, mas era uma revista que era vendida em termos de anúncio. Então a Rolex patrocinava, a Mãe patrocinava, as grandes marcas patrocinavam. A Caras tinha uma revista... a Caras tinha uma revista exclusiva só para assinantes da Caras, que era a RSVP. Exatamente. Só quem recebia a RSVP Era quem ia Exatamente. na banca comprar a Caras. Exatamente. Quem era assinante recebia. Isso aí é o mercado do luxo. Isso é o mercado do luxo. É o que é o inacessível. Quando você estuda o mercado do luxo, você entende que ele é inacessível. E é o desejo de tornar ele acessível para determinada fatia da sociedade é o que gera tanto valor a ele, né? Agora, deixa eu também traduzir algumas coisas que é importante. Esse mercado do luxo também não pode ser abominado, porque às vezes as pessoas entendem que isso
É uma afronta, uma né? afronta, uma separação. Ou que é separatista, exatamente. Mas muito do que a gente usa hoje no mercado comum, ele é testado no mercado luxo. E depois marcas, né, as cores, né, se a gente for assistir o Diabo Veste Prada, né, a gente percebe naquela cena, quando a mulher diz assim, não, essa cor que você está vestindo foi há 3 anos atrás, no Fashion Week da vida, certo? Que aquelas pessoas, ou seja, quando a gente está usando isso aqui, que não é de mercado do luxo, é o mercado do lixo, não é de lixo, não é lixo, então aqui é metade lá, já passou, já está velho. Exatamente. A gente usa o velho. A gente usa o velho. Não é o velho, é o que você falou, é o que foi testado mesmo, né? Essa cena que você citou agora é icônica, porque ela fala assim, esse não é qualquer azul. É um azul que foi criado e de fato depois virou azul oficial das calças Calvin Klein, que são produzidas em grande escala. Mas foi testado na passarela de moda de Paris. Pois é. O evento de moda mais importante do mundo. E é justamente isso aí. O mercado luxo ele também é precursor de inúmeros produtos e tendências design, ou seja, tem um mercado, sim, certo? Não é? Estudos. Com certeza. E que fatura milhões, é uma indústria, gera emprego, gera economia. O luxo ele não é separatista, ele é um segmento apenas. Ele não é separatista. A empresa que vende shampoo normal ganha tanto quanto ele. Não tem diferença. Isso. Gera tanto emprego quanto ele. Né? É claro que aí tem as escalas, mas o objetivo é, de fato, que se gere renda e emprego. Exatamente. Esse é o objetivo principal. É você fazer a economia girar. E quando você atende um determinado segmento ou determinado gosto, né, ninguém pode ser tolhido por ter conquistado os espaços ou criticado por isso. Claro. Eu também não com certeza. Eu acho que na essência as pessoas têm que ser simples. Né? Agora se ele pode consumir, se alguém pode ter uma Ferrari, a gente vai dizer que porque ele pode ter uma Ferrari, ele não é uma pessoa, não é tanto quanto... E quantas tecnologias, exemplo, você está vendo carro, né? Quantas tecnologias essas grandes empresas, né? Essas empresas desenvolveram, por exemplo, a Fórmula 1 é um esporte, né? Um esporte que produz tecnologia que está dos nossos carros atuais. Você lembra que você tinha uma borboleta que só tinha um carro de... Todo carro hoje tem uma borboleta. Segurança, uma marcha de borboleta. Foi em pastilha, foi ABS. Então você tem carro sem embreagem. Né? Então você tem muita coisa que vai sendo produzido, rotas tecnológicas. Exatamente. Né? Dentro desse nicho, como isso, você falou, desse segmento. Então, Fórmula 1, para algumas pessoas, não é nem esporte. Mas ela vive na segurança que a Fórmula 1 desenvolveu. Perfeito. Isso aqui, né? Quem desenvolveu, certo? Pensou inicialmente... computadores era para poucas pessoas. Exatamente. Os primeiros computadores eram para poucas pessoas. Mas é isso. Mas vamos voltar aqui. Nossa viagem aqui no mercado do luxo. O mercado do luxo empolga. Gostei.